Então, dando continuidade, estávamos falando aqui acerca do quarto destaque, né, que eu trouxe no capítulo 1, Missiologia, que é o equilíbrio entre a teoria e a prática. É bom você ter o seu coração incendiado com desejo missionário, óbvio, é imprescindível. Que você queira partir para o campo missionário, sem dúvida. Só que eu relembro uma frase bastante popular, que diz: de boas intenções o inferno está cheio. Então é uma frase um tanto forte, mas ela é real, é verdadeira em muitos aspectos. Então tem muitas pessoas que estão bem intencionadas e querem fazer o melhor, mas não se preparam para a ação. E quando partem para tentar uma iniciativa, acabam cometendo diversos erros, diversos equívocos, atrapalham o trabalho missionário de modo geral, causam prejuízos a si e ainda deixam prejuízos que serão colhidos por outros que tentarem realizar um trabalho missionário. Quantas vezes você já foi evangelizar em algum lugar e alguém veio com críticas contra você por causa de algumas ideias equivocadas comunicadas por outros grupos religiosos? E você sofre ali aquele ataque, e quando você tem a oportunidade, você esclarece que esses equívocos não são endossados por você, que essas heresias não são cridas, não são abraçadas por você, mas que pertencem a determinados grupos ou são práticas de determinadas pessoas que não são abonadas por você. Mas até que você tenha a oportunidade, você tenha o trabalho para desfazer primeiro esses equívocos, o mal já está feito. Então você tem comunidades que se afastam do evangelho de salvação devido a este mau trabalho feito por pessoas que até tinham boa intenção. Então a boa intenção não é suficiente, por isso que ele traz aqui no texto do capítulo 1, e eu trago aqui como destaque, o equilíbrio entre a teoria e a prática. A teologia que investiga a Bíblia, a teologia que investiga o histórico de atuação missionária, a teologia que investiga as estratégias de atuação missionária e que a partir de uma base bíblica, de bases doutrinárias negociáveis, vai desenvolver então uma prática saudável, uma prática correta, uma prática eficaz, para que o nome de Cristo seja glorificado e para que as fronteiras da igreja, as fronteiras do reino de Deus sejam expandidas, mais pessoas venham a integrar a igreja dos salvos, ok? Nós temos aqui a necessidade do equilíbrio entre a teoria e a prática. O quinto destaque que eu coloco aqui no meu caderno, que eu aconselho que você também tenha o seu caderno aí, que você vá fazendo as anotações. Quinto destaque: capacitar a igreja em sua missão. Veja aí o que é uma teologia missionária. Veja aí o que é uma teologia que produz, que subsidia a matéria da missiologia. É uma teologia que se preocupa em fornecer subsídios, se preocupa em fornecer estratégias para a atuação da igreja. Então a primeira coisa que ela vai fazer é conscientizar a igreja. Inclusive ele vai dar esse destaque também aqui em outro momento. Ela vai conscientizar a igreja. E tendo conscientizado a igreja, ela vai agora municiar a igreja. Quais são os versículos? E aí a gente vê que dentro da missiologia, existe dentro da missiologia um braço de apologética. Aí nós temos aqui na FAESP uma matéria específica para apologética, o que é extraordinário. E estudando missiologia, você vai perceber a necessidade de também agregar a isso a apologética. Porque quando você parte para a atuação prática no campo da missiologia, você vai ter uma interação. Nessa interação, você tem uma situação que eu posso colocar aqui como uma atuação proselitista, tá? Então temos que tomar cuidado com essa tentativa de proselitismo. Então muitas das vezes alguém se equivoca na sua iniciativa missionária e acaba atingindo outros grupos que são grupos irmãos, que são grupos que professam a mesma fé que nós, que talvez não estejam imbuídos nos mesmos usos e costumes, ok? Mas que professam as mesmas bases doutrinárias, creem na triunidade divina, têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, creem na ação do Espírito Santo de Deus, na presença, na atuação dos dons do Espírito Santo de Deus, ok? Então você tem muitos grupos que, mesmo não estando alinhados no mesmo na mesma prática de usos e costumes, eles abraçam
as mesmas bases doutrinárias. Então são grupos irmãos. Então não cabe uma ação proselitista em relação a ele, mas sim cabe uma atuação de comunicação do Evangelho, proclamação do Evangelho em relação àqueles que não conhecem a pessoa bendita de Jesus Cristo. E cabe uma atuação apologética em relação àqueles que professam doutrinas equivocadas em relação à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E isso não com espírito contencioso, mas sim com amor cristão, com amor de Cristo, tá certo? Movidos, constrangidos pelo amor de Cristo, nós então nos dispomos, né? Nós nos motivamos a abordar, se necessário, tá certo? A interagir, se necessário, com pessoas que estão professando uma fé equivocada na pessoa bendita de Jesus Cristo. E para que nós tenhamos uma interação produtiva com essas pessoas, quais serão os argumentos, tá certo? Como conduziremos essa conversação? Quais serão os textos bíblicos apresentados? Como defenderemos esses textos bíblicos? Como defenderemos a interpretação correta desses textos bíblicos? Uma boa hermenêutica, uma boa exegese desses textos. Então, quando começamos a discutir missiologia, vemos que outras matérias agregadas de interesse também da atuação prática do missionário, e o missionário estou falando no âmbito geral, não especificamente aqueles que partem para o campo missionário numa agência missionária ou enviados por uma determinada igreja, mas estou falando no âmbito geral, de todos aqueles que recebem a ordenança de Cristo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Estou falando no âmbito geral. Então todos nós, conscientizados dessa responsabilidade, precisamos ser capacitados, precisamos ser treinados, precisamos ser preparados, onde você vê uma teologia missionária, uma teologia cujo objetivo, cujo propósito é investigar a Sagrada Escritura, investigar as matérias do conhecimento específico da teologia para aplicar nas necessidades daquele que atua no campo missionário, ok? Então vemos aí essa situação conforme colocada, né? 1.1 na sua apostila, que é a página 9, 1.1, Teologia da Missão. Teologia da Missão. Você vai fazer a leitura do texto e a leitura da referência que foi colocada aqui, cujo autor é J. Andrew Kirk. J. Andrew Kirk. Na leitura que eu fiz aqui de J. Andrew Kirk, eu destaco o seguinte. Ponto 1, primeiro destaque que eu trago, definição de teologia da missão. Definição de teologia da missão. J. Andrew Kirk. A obra não está aqui no livro, mas está na bibliografia. Então depois você procura na bibliografia qual é o título dessa obra aqui de J. Andrew Kirk. A, B, C, D e E. São os destaques que eu estou trazendo sobre a obra de J. Andrew Kirk, conforme a leitura que foi feita aqui do texto que foi colocado na nossa apostila. A, estudo disciplinado. Então, primeiro, ele está analisando teologia e teologia das missões, tá? Então, teologia é um estudo disciplinado. Não é um estudo aleatório. Não está estudando aquilo que você gosta somente. Estudando somente aquilo que atrai seu interesse. Está estudando aquilo que você precisa. Então, é um estudo sistemático. Então, muitas das vezes você vai se debruçar sobre assuntos que talvez não sejam tão interessantes, mas são importantes. É por isso que ele está destacando aqui. No primeiro momento, a teologia é um estudo disciplinado. Sem disciplina, você não tem preparo. Sem preparo, você não tem uma atuação eficaz. Sem uma atuação eficaz, você tem cada vez mais prejuízo para com a igreja. Porque aquele que deveria estar trabalhando empenhado, dedicado, está trabalhando defeituosamente. Está trabalhando relapsamente e não está gerando aquilo que poderia gerar. Aí eu posso inclusive trazer à sua memória a questão dos talentos, sabendo que Cristo entregou 5 talentos, entregou 4 talentos, entregou 1 talento, ok? E ele requer que aquele que teve o talento nele investido produza. Ele vai negociar esse talento e vai devolver o dobro, porque é um talento que lhe foi conferido. Então o talento, que é uma medida de peso, o talento, que é uma medida de peso, ele fala para nós acerca da capacitação, ele fala para nós acerca daquilo que Deus confia a nós como potencial, que precisa ser desenvolvido. E aí,
podemos falar de uma interação entre talento e dons. Então o talento podemos falar de potenciação. Então uns têm um grande potencial, outros têm um potencial um pouco menor, mas todos têm uma possibilidade de ação, de atuação. E essa possibilidade de ação, de atuação, esse talento, será então exercido por meio de um dom. E o Espírito Santo conferirá esse dom. Então o Espírito Santo de Deus que está em nós nos capacitará com um dom. Dom de pregar a palavra, dom de ensinar a palavra, dom de profetizar, então ser usado pelo Espírito Santo de Deus em profecias, dom de falar em outras línguas e outro interpretar essas línguas, ok? Então temos aí os dons que são ferramentas do Espírito Santo para a ação da igreja, para o trabalho da igreja, para o trabalho em prol da igreja e na igreja, ok? E os talentos que são essa potenciação, essa capacitação que Deus nos dá para o bom exercício desses dons do trabalho na obra de Deus. Então temos aqui, primeiramente, o estudo disciplinado da teologia, que é o preparo, para que você possa, com dedicação no preparo, estar pronto para a ação, para a atuação. O ponto B, que é o meu destaque sobre a citação aqui de André Kirk, questões relacionadas à prática. Então a teologia da missão, conforme ele está definindo aqui, qual é a preocupação dela? Um estudo disciplinado, questões relacionadas à prática, então ela vai analisar essas questões que estão sendo levantadas em relação à prática da missão. É aquilo que mais atrás foi destacado como teoria e prática. Então uma teologia da missão é uma teologia que está interagindo muito de perto com essa questão entre a teoria e a prática. Nem só teoria, nem só prática. Não tem prática sem uma boa teoria, não tem uma teoria que seja útil se não houver nela um desenvolvimento numa prática, numa aplicação concreta, tá ok? Então temos aqui essas questões relacionadas que são situações pertinentes à atuação evangelística, à atuação missionária de modo geral. Então quais são os problemas, quais são as dificuldades, como vencê-las, como superá-las, quais tipos de capacitações são necessárias para uma boa atuação, tá certo? Quais são os textos, qual é a base, tá certo, bíblica, qual é a base que podemos agregar de conhecimentos gerais. Então tudo isso vai contribuir para uma atuação eficaz no campo missionário, conforme destacado por André Kirk, tá? O C, que é o terceiro destaque, né, o de número C, o de letra C, que eu coloco aqui em relação à citação, é entender e cumprir o propósito de Deus. Entender e cumprir o propósito de Deus, ou seja, está intimamente relacionado com esse conhecimento acerca do propósito de Deus. Então as Sagradas Escrituras, que eu posso colocar o texto central aqui como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, cujo contexto desse texto bíblico, ao meu ver, é a Sagrada Escritura na sua integralidade. Desde Gênesis, com a queda e com o proto-evangelho, que foi a anunciação do próprio Deus, que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça, tá certo? Que esmagará a serpente. Desde o proto-evangelho de Gênesis até João e a conclusão, quando Deus vai fazer um tabernáculo com os homens. Temos aí todo o contexto para esse versículo, que é central, que é fundamental para a iniciativa missionária. Então, quando olhamos para isso, nós estamos buscando o quê? Entender o propósito de Deus. Missão está no coração de Deus? Sim. Por quê? Como assim? Quais são os textos que falam isso? Como podemos entender melhor isso? E aí, uma vez que você entende, você entendeu para quê? Para guardar para si? Para dizer que você entende? Você entendeu para cumprir. Então você entende e desempenha um papel a partir daquilo que você entendeu, tá? D. Reflexão crítica sobre as ações. Então você tem aqui uma crítica que necessariamente precisa ser uma crítica construtiva e não uma crítica destrutiva, desmotivadora, ok? Uma crítica no sentido de olhar francamente para as ações que foram tomadas, perceber seus equívocos, corrigir e assim modificar para uma ação mais eficaz a partir dos bons exemplos que também nos são fornecidos. Então precisa haver essa reflexão crítica sobre as ações. Corrigir e adotar melhores práticas, como eu também já destaquei, e eu coloco aqui no ponto F, tá certo? Dos destaques que estou dando sobre a citação de André Kirk, que você lê no seu material, na sua apostila.
corrigir e adotar melhor prática. É imprescindível para que, de fato, sua ação possa ser eficaz, tá? Segundo, a teologia é fundamental, conforme destaquei aqui dentro do texto que foi lido também, né? Conforme estou colocando aqui. A teologia é fundamental, porque a teologia é a investigação teórica que nos prepara para uma ação prática. Por isso que eu coloquei esse destaque. Terceiro destaque, dentro do 1.1, como a igreja cumpre sua missão e como a teologia se aplica à prática. Como a igreja cumpre a sua missão e como a teologia se aplica à prática. Temos aí a investigação da teologia. Temos aí então a especificidade da teologia de missões. Temos então aí a missiologia. A missiologia investiga exatamente o papel da igreja no cumprimento de todo esse propósito da missão, que nasce com Deus e se desenvolve por meio da igreja, que é capacitada pelo Espírito Santo de Deus, que está conosco até a consumação dos séculos, tá ok? Então, como a igreja cumpre a sua missão e como a teologia se aplica à prática. A teologia sair do gabinete e ir para as ruas. Essa é a questão. A teologia sair do gabinete e ir para as ruas. Quarto, destaque. Combater o distanciamento entre a vida teológica e as missões. Então aqui é uma situação que inclusive pode ser observada nesse livro. Eu vou só mostrar aqui para você. Não poderia fazer a leitura nesse momento, mas em outro momento até posso trazer. Você tem um capítulo aqui que fala sobre a confessionalização depois da reforma. Houve a reforma protestante e houve uma situação que ele descreve como uma confessionalização, tá? E essa confessionalização também será criticada pela obra de George W. Peters, Teologia Bíblica das Missões. E é exatamente essa crítica que ele está levantando aqui. Combater, tá certo? Esse distanciamento entre a teologia e a prática. A teologia se tornar muito imersa na teoria, muito imersa na confessionalização, em simplesmente descrever e produzir compêndios, materiais, livros acerca de Deus, acerca da igreja, acerca do cristão, acerca da vida cristã, mas ela não se preocupar em sair do gabinete e aplicar isso às vidas. Como abordar uma pessoa, como conscientizar ela acerca da salvação, como ajudar ela num processo de renascimento, como ajudar ela num processo de transformação de sua vida no âmbito prático, como discipulá-la, como capacitá-la para uma atuação mais eficaz dentro da Igreja de Cristo, como sai da estante, sai do gabinete e vai para as ruas, ok? Combater o distanciamento entre a vida teológica e as missões foi o quarto destaque. O quinto destaque, ok? Despertar a consciência para a interação entre Deus como origem e potencializador das missões e da teologia como estudo sistemático e estratégico para capacitar a igreja no desempenho de sua missão nesse mundo. Vou ler de novo. Quinto destaque, ó. Despertar a consciência para a interação entre Deus como origem e potencializador das missões. Veja, a consciência de quem? A consciência da igreja, tá? Para a interação entre Deus como origem e potencializador, ou seja, é interesse prioritário de Deus. Então Deus de fato está envolvido nesse trabalho de desenvolvimento da atuação missiológica da igreja, atuação da igreja no campo de missões, tá? Das missões e da teologia como estudo sistemático, disciplinado, como foi colocado aqui por Andrew Peters, né? E estratégico, então bolar estratégias a partir de uma reflexão crítica, a partir de uma correção, adotando a melhor prática, sistemático e estratégico para capacitar a igreja no desempenho de sua missão nesse mundo. A igreja tem um papel, a igreja tem uma missão. A igreja tem um propósito. Então a igreja não pode perder o seu propósito, não pode se desvirtualizar do seu chamado. Então como é que ela atua nesse mundo? Como é que ela se comporta nesse mundo? Tá? É exatamente essa questão que está sendo levantada, que é estudada pela missiologia. Por isso que a missiologia é relevante. George Peters é o sexto destaque, que é sobre a citação que ele faz de George Peters, tá? Teologia da missão. Então, em cima da leitura de George Peters, que eu vou fazer agora, rapidamente, tá? A Teologia das Missões, página 34.
texto de George W. Peters, Teologia Bíblica de Missões. Teologia missionária não é um apêndice de uma teologia bíblica. Ela não é simplesmente um apêndice, né? É uma parte irrelevante dentro da teologia. Teologia missionária não é um apêndice de uma teologia bíblica. Ela pertence ao seu núcleo. Nenhuma doutrina de Deus, Cristo ou do Espírito Santo foi esclarecida totalmente de acordo com a Bíblia, até que Deus trino e uno tivesse sido reconhecido como o Deus sociável de missão, tá? O Deus com o propósito de salvação e ligado à humanidade, que assume um programa para a realização progressiva de seu propósito. Então, quando George Peters dá esse destaque aqui, ele fala que a teologia de missões, teologia bíblica de missões, conforme seu livro, não é só um apêndice, ela é parte fundamental, porque com a sua devida compreensão, você terá então a correta atuação da igreja em relação a esse chamado, em relação a esse aspecto fundamental de sua vida, que é na verdade o seu propósito. Se ela não tem uma atuação efetiva nisso, ela está desvirtualizada de seu propósito. Então você vê o envolvimento de Deus com missões, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando você tem a realidade do envolvimento de Deus com missões, você entende que a igreja não tem outra situação possível, a condição é sine qua non, ok? Sem a qual não, a igreja deve envolver-se com missões, porque Deus está plenamente envolvido com missões. Não é somente um departamento, tá? É o seu propósito maior, é o seu chamado da parte de Deus, ok? Os destaques aqui sobre a citação aqui de George W. Peters, tá? O destaque A: teologia missionária é essencial, conforme a gente já discutiu aqui, é o propósito mesmo da igreja. A igreja não pode se distanciar, não pode ignorar, não pode se apartar disso. É o propósito mesmo da igreja. B: contribui com a conscientização. Então temos aí uma teologia que investiga corretamente esse assunto, esse aspecto, que trabalha sobre isso, que fornece subsídios, que prepara a igreja para isso. Ela conscientiza, ela desperta. Esse despertamento é fundamental, porque sem ele a igreja morre. Sem missões a igreja sucumbe, a igreja morre. Essa que é a questão. A igreja, ela estagna, ela passa um processo de estagnação, de coma, e ela morre, ok? E aí o que acontece? A igreja não acaba, por quê? Porque Deus não permite que as portas do inferno prevaleçam. Então, o que acontece? Sempre uma igreja, ela tem dentro dela, devido à sua atuação do Espírito Santo, o levantamento de homens e mulheres que se comprometem, que se envolvem e que partem para distribuir, partem para plantar aquela semente em outro lugar, onde ela floresce. Mas muitas das vezes aquela igreja que foi a origem, aquele movimento que foi a origem, a igreja de Genebra, de Calvino, a igreja na Alemanha de Lutero, a igreja da Inglaterra, tá certo? Você tem de Wycliffe, ok? De Knox, na Escócia, né? Você tem essas igrejas que foram origem de grandes movimentos missionários e que floresceram em outros lugares. Muitas das vezes essas igrejas de origem, elas estão sucumbindo. Elas estão fracas, sem uma atuação poderosa, sem uma atuação presente. Por quê? Porque infelizmente não se atentaram a essa necessidade de manter viva sempre a chama missionária. Não se atentaram a isso. De fato, deixaram isso em segundo plano, não deram a devida atenção e acabou que a igreja não teve mais uma atuação missionária, não teve mais um envolvimento com missões e veio a, de fato, entrar num processo de estagnação. Essa estagnação, de fato, é triste, é terrível ver igrejas que foram berços para grandes iniciativas missionárias hoje precisarem receber muita atenção de missionários para tentar reavivar ali aquela obra, ok? Então, esse é um cuidado que deve ser observado para que nós não venhamos adentrar pelo mesmo processo. C. Sistematiza o método de preparo. Então temos aí outra questão da teologia missionária.
tá certo? Da teologia missiológica, da missiologia, que não é somente um apêndice da teologia bíblica, mas é fundamental, é na verdade o propósito maior da teologia, ser uma teologia missionária. Ela sistematiza o método de preparo, então ela cria estratégias importantes para que a igreja possa atuar de diferentes maneiras. Como é que a igreja vai atuar dentro de uma comunidade pobre? Como é que a igreja vai ter acesso aos ambientes de pessoas mais letradas? Como a igreja vai ter acesso aos ambientes universitários? Existem mentes levantadas pelo Espírito Santo de Deus para pensar estratégias. E elas precisam, então, teoricamente, subsidiar esta igreja para que ela possa agir, para que ela possa ter uma ação eficaz, uma ação efetiva. D. Influencia diretamente na missão. Então você tem uma teologia missiológica forte, atuante, tá certo? Trabalhando, ela influencia, ela de fato levanta, né, o ânimo, o moral, ela de fato cria esse desejo, cria essa consciência, essa responsabilidade para que as pessoas que estão dentro do contexto da igreja saibam que é o seu papel, saibam que é a sua responsabilidade e se envolvam definitivamente com a atuação no campo missionário, em diversas formas. A missão local, a missão nacional, a missão internacional, e sejam de fato voltadas para isso. Estejam com o coração voltado para o desejo, para a necessidade dos missionários que estão atuando, ok? Então temos uma igreja missiologicamente atuante. Sétimo, é imprescindível o desenvolvimento de uma teologia missionária fundamentada em princípios bíblicos, aquilo que está em conformidade com o que destacamos, não abrir mão das bases bíblicas, né, dos pressupostos bíblicos fundamentais. Então, um missionário que deve estar pronto para enfrentar situações em que ele talvez será forçado a abandonar esses princípios bíblicos, mas se mantenha firme, e a igreja que se mantenha firme dentro da base doutrinária correta. E aí, oitavo destaque, André Kirk defende que toda a teologia é missionária e deve sempre atuar corrigindo o que for necessário em relação às práticas e valorizando o que é eficiente, que está fundamentado em base bíblica. Então, outra situação de André Kirk, que não apenas admite uma teologia missiológica, mas ele diz que toda teologia é missiológica. Ou seja, ele enxerga a teologia como sendo um rio que desemboca dentro da questão missionária, que não pode fugir disso, que não pode se separar disso, que necessariamente a atuação de uma teologia viva, de uma teologia bíblica, de uma teologia atuante, ela vai resultar numa ação missionária. Então a teologia investiga a Sagrada Escritura, é uma teologia com base bíblica, é uma teologia que respeita e que investiga acerca de Deus e dos grandes propósitos de Deus, e quando ela fizer essa investigação, sistematizar e aplicar esse ensino, ela provocará uma ação missionária. Então é a teoria e a prática, tá certo? É o efeito, né? Então temos aí a situação em que a causa e o efeito. Então temos uma causa, o efeito necessariamente será esse, será uma atuação forte na área missionária. Para concluir a aula, temos destaque 9. A teologia missionária é fundamental para a igreja, fundamental para dar à igreja pleno conhecimento de sua missão, os fundamentos objetivos mesmo, e preparar para o cumprimento em conformidade com a Bíblia e com a vontade de Deus. Então temos aí uma teologia que é missionária, então ela vai dar base para a igreja